E aí, pessoal, nessa aula eu vou mostrar para vocês como vocês podem fazer um currículo utilizando o LaTeX, né, no Overleaf. Para quem não sabe, o LaTeX é como se fosse uma linguagem de programação utilizada para gerar arquivos em PDFs, né, para documentos mesmo de texto. E o Overleaf é um editor de LaTeX, certo? Online, não precisa baixar nada. Bom, então, quando vocês clicarem no linkzinho que eu deixei para vocês, vocês vão se deparar com essa tela daqui, onde aqui na direita eu tenho o PDF compilado, certo? Ou seja, o resultado final do PDF, e aqui na esquerda eu tenho o código utilizado, né, para gerar esse documento, certo? Aqui também, né, nesse menuzinho aqui, a gente tem algumas outras coisinhas que são os arquivos que a gente vai também utilizar, mas já falo mais sobre isso. Bom, lembrando que isso daqui, né, eu não sou profissional de RH, e aqui eu não vou falar tanto que você deve colocar no seu currículo, é mais uma dica aí de como fazer mesmo ele visualmente, né, utilizando esse modelo. Esse modelo, na verdade, ele foi proposto aqui por esse moço, certo? Que ele postou aí no Overleaf. Um amigo meu me recomendou, Marcel, e eu achei ele bem bonitinho e, né, adaptei aqui para colocar tudo em português e também colocando as minhas experiências, claro. Bom, então aqui eu vou passar para vocês como é que vocês podem continuar editando, né, esse modelo aí para você colocar suas informações. Beleza? Bom, então, como eu falei, quando você clicar no link vai aparecer isso aqui. Só que se vocês tentarem escrever alguma coisa, editar o arquivo, vocês não vão conseguir, certo? Porque eu mandei um documento só para leitura. Para você poder editar, você tem que fazer o login, certo? Então você pode vir aqui, ó, nessa setinha, e aí ele vai oferecer a opção de você fazer login, ou então aqui, ó, em register, né, se for a primeira vez que você estiver usando. Se você vir aqui, você pode se registrar, pode utilizar a sua conta do Google mesmo, né, lá do Gmail, para se registrar, né? Então, como eu já tenho minha conta, né, eu vou simplesmente aqui, ó, fazer o login com o Google. Pronto, com o login feito, aí você vai se deparar meio que com essa telazinha aqui, e aqui vão aparecer, né, os documentos que você já tem. Bom, então, como provavelmente vocês não vão ter nenhum documento ainda, aqui vai ficar vazio, né? Mas aí fica mais fácil simplesmente você vir aqui e colar de novo o link que eu deixei para vocês, certo? Que aí vai te levar de novo para o modelo. Pronto, aí quando você clicar de novo, você pode vir aqui em menu. E aí, como você já vai estar logado, vai ter a opção aqui de copiar o projeto, certo? Então, você vem aqui, Copy Project, aqui você vai dar um novo nome, então você pode colocar CV, né, ou seja, currículo vitae, português e o seu nome, né? Vamos botar aqui seu nome, tá? Por exemplo. E aí, coloque em Copy e ele vai criar esse novo arquivo aqui para você poder editar. Então, agora sim, se você tentar editar aqui, ó, vai conseguir, tá? Perfeito, então. Bom, para editar, existem alguns truquezinhos, né? Algumas facilidades no Overleaf, é que, por exemplo, se você clicar 2 vezes em um determinado lugar, ele vai te direcionar para o arquivo correspondente. Então, por exemplo, se eu clicar aqui em informação acadêmica 2 vezes, ele vai me levar para o arquivo aqui, ó, esse education.txt, que é justamente o arquivo que contém essa informação daqui, certo? Mas vamos começar aqui do começo, né? Então, do arquivo principal, que é esse que fica aqui fora, ó, o cv.txt, certo? Que é onde a gente edita essas primeiras informações aqui. Bom, então, ó, aqui já tem algumas coisinhas, aqui tá no final do documento. Vamos voltar para o começo. Pronto, aqui. Em name, onde tem barra name, se você alterar isso daqui, ó, você vai ver. Vamos botar assim, seu nome. Aí alterei para seu nome, né? O textozinho que tá entre as chaves. Vou recompilar. Opa, ó, muda
mudou, tirou o meu nome e colocou, né, o seu nome, por exemplo, certo? Então, veja que é simples você ir alterando aqui, você não precisa exatamente saber programação nem muita coisa de LaTeX. Esse modelo aqui já é bem direto para você ir alterando, certo, suas informações. Aí uma outra coisa, agora eu já vou dar um detalhe um pouco voltado aí, né, para o que você deve colocar. Bom, aqui eu coloquei, é como se eu estivesse concorrendo a uma vaga, né, de professora, certo? Geralmente você vai fazer o seu currículo voltado especificamente para uma vaga. Então, aqui no caso, como se eu estivesse concorrendo para uma vaga de professora, pesquisadora e tal, em uma universidade, certo? Mas aí, no caso de vocês, né, enfim, se você estiver procurando estágio, enfim, seu primeiro emprego e tal, isso aqui algumas coisinhas vão modificar, certo? Bom, uma outra dica também que eu recebi aí do meu amigo Marcel foi que geralmente, né, as empresas gostam dos currículos bem objetivos. Então você tente aí se ater a uma página, né, bem para ficar bem assim, bem direto o que você já fez. Então nessa página procure que seja voltado, colocar apenas o que é voltado para vaga que te interessa. Né? Então, aqui, por exemplo, eu coloco minha formação acadêmica, meu doutorado, minha experiência profissional como professora, como pesquisadora e tal, certo? Se eu estivesse concorrendo a uma vaga em um outro aspecto, né, em uma empresa e tal, do mercado mesmo, então eu faria isso aqui um pouco diferente, certo? Mas aí você vai adaptando de acordo com a vaga que você quer concorrer, certo? Beleza. Então, ó, aí aqui, por exemplo, justamente aqui, que é onde essa partezinha aqui, ó, que eu botei professora, pesquisadora, coordenadora, é onde você pode colocar justamente a posição que você quer concorrer, né? Então, se, por exemplo, ó, vou tirar isso daqui, colocar só um item. Se você quiser concorrer a uma vaga de técnico de alguma coisa, né? Por exemplo, supondo que você seja da área de programação e tal, você quer concorrer a uma vaga de técnico de redes de computadores, né? Você coloca exatamente isso aqui, beleza? É mais nesse sentido. Se você quer concorrer a uma vaga de programador, você coloca programador, enfim, vai colocando mais direcionado, né, para a sua vaga, beleza? Uma outra coisa que é importante de você alterar são essas informações aqui, né? Seu telefone, muito importante você colocar, né? O telefone e tal. Seu e-mail, né? Então, colocar aqui um e-mail profissional, né? Bonitinho, com seu nome, seu sobrenome e tal. Quem for da área de programação, pode colocar também o GitHub, se tiver alguma coisa lá. Se estiver bonitinho, organizado, coloca o GitHub, que é importante, certo? Se você não for da área de programação, aí você pode fazer o quê? Você pode comentar essa linha, certo? O que é comentar? Bom, geralmente na maioria das linguagens de programação, nesse conceito de comentário, é justamente você poder meio que excluir alguma coisa aqui do seu programa, ou aqui do caso do PDF, sem necessariamente apagar a linha, né? Eu poderia fazer isso aqui, ó, deletar, certo? Mas eu quero deixar aí, né, de stand-by, vamos dizer assim, né? Por caso eu precise, né, já tá ali bonitinho, é só eu colocar de volta. Para isso, ó, você pode utilizar, ó, esse símbolozinho aqui, né, que é o comentário aqui no Overleaf, certo? No LaTeX, tá? Você bota esse símbolozinho aqui de porcentagem e aí vai comentar, certo? Então, ó, veja só, comentei isso daqui, ou seja, vai desaparecer daqui, ó. O GitHub tá aqui, certo? Se eu recompilar, é assim que eu, né, atualizo, ó. Pronto, ó, viu que sumiu lá o GitHub, tá? Sumiu daqui o GitHub desse PDFzinho daqui. Bom, deixa eu ocultar essa parte aqui, tá? Para ficar o PDF ficar um pouquinho maior. Pronto, acho que fica melhor assim da gente visualizar, né? Beleza, então veja que sumiu, certo? Aí se eu descomentar, vamos dizer assim, né? Vai aparecer de volta lá.
ok? Então, é esse o conceito aí de comentário. Também tem um atalho no seu teclado, né, que é o contra-espaço. Então, se você clicar em contra-espaço, você comenta. Se tiver comentário e você clicar em contra-espaço, você descomenta. Aí, né, você pode, por exemplo, comentar 2 linhas ou mais linhas ao mesmo tempo. É só selecionar aí contra-espaço, certo? Fica mais fácil, ó. Mas aí vamos dizer que, né, você não é da área de programação, então pode ocultar aqui o GitHub. Aqui o Google Scholar também acho que não vem ao caso, porque é mais também no sentido da área acadêmica, certo? Mas ó, o LinkedIn é importante também, certo? Se você tiver um LinkedIn arrumadinho, se não tiver, sugiro que você arrume o seu LinkedIn, né? Crie uma conta e tal, posso fazer um outro vídeo sobre isso. Mas é importante botar aqui o seu link, né, do LinkedIn, porque fica registrado aqui. O LinkedIn é uma rede profissional, então é interessante também colocar isso aqui, tá? O mais importante mesmo é um telefone, né, atual, e o seu e-mail, né, profissional, certo? Agora o LinkedIn também, se você tiver, é legal colocar. Pronto. Aí, ó, ainda agora eu vou abrir de novo. Aqui a gente tá nesse arquivo, cv.txt, que é esse arquivo principalzão aqui, certo? Esse arquivo vai referenciar as subseções, né? Então, por exemplo, essa formação acadêmica é uma subseção, experiência profissional é outra, certo? E aí, ó, lá embaixo, outro lugar que você pode alterar aqui é esse aqui, né? Aqui é o footer, ou seja, o rodapé, né? Essa partezinha aqui de baixo. Então, importante também é você colocar o seu nome, né? Para não ficar o meu nome lá no seu currículo. E aqui também a data aqui do atual, certo? Que você está atualizando seu currículo. E aqui embaixo, nessa última parte, a gente tem as subseções, certo? Então, ó, por exemplo, digamos que essa parte de publicações, né? Se não for da área acadêmica, talvez não seja tão relevante assim. Então, você não quer botar, você pode não querer botar essa parte de publicações. Então, é só você fazer o quê? Ó, comentar isso daqui, que veja que vai sumir essa seção inteira, ó. Pronto, veja que sumiu publicações, certo? E aqui ainda tem outras coisinhas que você pode colocar, que tá tudo, veja aqui, ó, education, esse education daqui, certo? E isso está se referenciando a esse arquivo. O experience é esse arquivo, né? Enfim, aí você pode ir comentando ou não as coisas, certo? O que você quiser colocar, tá bom? Aí fica a seu critério. Bom, então vamos deixar o publications comentado, né? Já que talvez não seja muito caso. E focar aqui nessas outras partezinhas. Então, por exemplo, informação acadêmica, para você editar a formação acadêmica, você pode vir clicar 2 vezes em algum lugar aqui, ó, que ele já vai te direcionar para o arquivo education.txt, que é onde você vai editar sua formação acadêmica, certo? Então, por exemplo, aí que eu botei doutorado, mestrado, não sei o quê. Bom, talvez você não tenha isso, né? Então, você pode simplesmente apagar e colocar só sua graduação ou seu curso técnico, né? Então, por exemplo, você poderia colocar o curso técnico em redes de computadores. E aqui o lugar que você fez, por exemplo, né, o IFES, né, Instituto Federal de Sergipe, certo? Instituto Federal de Sergipe, por exemplo. Tá? Então, coloca o nome do seu curso, o nome da sua instituição, a cidade, né, por exemplo, Lagarto. Aqui é a data, né, que você cursou. Então, por exemplo, digamos que você começou esse curso lá em 2020 e ainda está fazendo. Aí você coloca assim, 2020 atual. Significa que você ainda está cursando, né, o técnico em rede de computadores ou técnico em alguma outra coisa, tá? Tô fazendo esse exemplo pensando em rede de computadores aí. Mas se você já acabou, aí você pode colocar, por exemplo, março de 2021, por exemplo, né? Digamos que o curso durou 1 ano. Bom,
E aí aqui no item, da minha graduação, coloquei só o meu TCC, porque eu não tinha muito espaço, né? Queria deixar mais objetivo. Mas como aqui, ó, já sobrou algum espaço, você pode detalhar algumas coisas um pouco mais, né? Então, se você tiver nessa fase aí de estágio e tal, se ainda não tem nenhuma experiência, talvez seja interessante você colocar aqui as disciplinas técnicas que você cursou, né? Então, pensando no curso de redes de computadores, então você pode colocar assim, por exemplo, cursei a disciplina de redes, né, de computadores e obtive média final de 8,4, né? Então é interessante, você vai concorrer a uma vaga de técnico em computadores, você pode colocar isso, tá? Aí pode colocar outros itens, outras coisinhas que você fez aí durante o seu curso, certo? Participei de um projeto de pesquisa, alguma coisa assim, né? Pode colocar algumas coisinhas que você fez aí. Isso sempre voltado, né, para a área que você está concorrendo. Então, por exemplo, introdução à programação. Né? Obtive média final de, por exemplo, 9,3. Ó. Então, já chama atenção, né, para você que está começando. E aí, se você recompilar aqui, ó, vai. Pronto, atualizou para o seu curso técnico aí, né, em determinado lugar. E aí, se você fizer algum outro curso, por exemplo, você fez o técnico e agora vai fazer a graduação, né? Então, você pode colocar aqui em cima, né? Digamos que ele já está no futuro, né? Em 2022, e aí você agora está cursando a graduação. Então, sei lá, bacharelado em sistemas de informação. Esse foi o curso que eu fiz, né? E aí eu fiz na UFS, na Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, né? Enfim, você vai colocando aí suas informações, né? E aí, enfim, vamos dizer que foi atual, né? E aí você ainda está cursando o bacharelado. E aí você pode colocar e vai, quando você coloca um outro itemzinho aqui, vai, ó, pronto. Aí ficou UFES e IFES, certo? Sempre vai ficar nessa ordem que você colocar, né? Esse CV Entry aqui. É só você copiar e ir alterando igualzinho, tá? Não mexer tanto, porque senão pode dar algum erro. Por exemplo, se você tirar que aqui esse tracinho, ó, esse tracinho que tem aqui é só pra separar mesmo uma entrada de outra. Se você tirar esse daqui, esse comentário, ó, vai bagunçar tudo. Ó, ficou um traço aqui aleatório, certo? Então, cuidado aí na hora de mexer, né, nessas coisinhas. Tenta copiar e ir alterando sempre dentro das chavezinhas, certo? A informação. Se der um erro, ele pode informar que tá faltando alguma coisa, né? Enfim, vamos fazer o teste aqui, ó. Aí quando eu tirei a chavezinha, ele já me alertou aqui, ó. Tá vendo? Então, opa, cuidado aí na hora de editar o seu documento. Aí pronto, você vai continuar editando certos, com suas informações, as coisinhas que você fez aí durante sua trajetória, né? Então, experiência profissional, você pode colocar algum outro estágio que você fez, ou então, ó, veja só, aqui eu coloquei algumas coisas, tipo, mais voltadas para a carreira de professora, por exemplo. Mas se eu tivesse concorrendo a uma vaga de alguma outra coisa, ó, vou comentar isso daqui, por exemplo, digamos que, ó, aqui eu tenho uma outra experiência que eu deixei tudo comentado, eu vou descomentar essa. Então, supondo que eu estivesse concorrendo a uma vaga de analista de Business Intelligence, aí é mais interessante eu colocar essa entrada daqui, né? No lugar de colocar o de professora, né? Talvez o mais recente, né? Porque o que eu estou fazendo atualmente, mas é bom você colocar a experiência voltada para aquela vaga, né? Então, talvez no começo seja interessante mesmo você colocar tudo o que você tiver de experiência, porque também talvez seja mais interessante você conseguir completar aqui uma página, né? Mas enfim, se você já tiver mais coisas, aí você
vai selecionando apenas aquilo que for relevante para a vaga. Pronto, então supondo que eu ia concorrer a essa vaga de analista de Business Intelligence, então eu coloco isso daqui. A importante do comentário é justamente isso, né? Porque na próxima vez que você quiser gerar um outro currículo, é só você ir comentando uma coisa e descomentando outra, né? Então não é mais de Business Intelligence, é de professor, então vem aqui e boto essa. Então você vai selecionando sempre o que é, né, o seu perfil. Então fica melhor assim. Opa! Você comentar no lugar de excluir completamente, certo? Fica mais fácil depois. E aí, ó, por exemplo, se você fizer o aqui eu botei, ó, que eu participei durante a minha graduação de um projeto de pesquisa, né, do PIBIT. Então, coloquei aqui, coloquei o que eu fiz, né, eu era programadora Java, do PIBIT, enfim, o local e tal, duração. E aqui, ó, coloquei só uma linha, mas você pode, se você tiver mais espaço, é bom que você descreva mais, né? Ah, participei do projeto, fiz isso, usei tais linguagens, enfim, você descreve o que é que você fez, né, dependendo aí da sua área, beleza? O que for relevante para aquela vaga, tá? Então, atenção para escrever tudo bonitinho, né, direitinho, sem erro de ortografia. Bom, então é isso, aí você vai colocando suas coisinhas, seus estágios, né, e vai atualizando aqui, ó. Pronto, aí vai ficando, né? Pode ser que fique um pouquinho menor, não tem problema. Depois eu vou fazer um outro vídeo mostrando como você pode mudar a formatação de algumas coisas. Por exemplo, essa corzinha aqui, a fonte, tá? Vai ficar para um outro vídeo. Esse é mais o básico mesmo. Formação complementar, ó, para quem tá começando aí é muito bom, né? Muito importante você colocar os cursinhos aí que você já fez. Hoje em dia a gente tem muito curso online, né? Então, ó, eu mesmo coloquei aqui um curso que eu fiz na Udemy, uma das plataformas de cursos online, né? Então você pode colocar, enfim, os diversos cursos que você já fez. Sempre cursos de curta duração, né? Então, por exemplo, 36 horas, 30 horas, 46 horas. Aqui na formação acadêmica é a coisa mais formal, né? Educação mais formal. Aqui é a formação justamente complementar, certo? E essa parte aqui de habilidades, ó. Deixa eu diminuir aqui. Pronto, habilidades, onde você pode colocar algumas coisas mais, enfim, suas habilidades mesmo. Por exemplo, se você for da área de programação, você pode colocar Python. Aí talvez seja interessante colocar também o seu nível, né? Intermediário, básico, né? Vai colocando Java, básico, intermediário, avançado. Pode ir colocando isso também, as linguagens de programação que você tiver. Se você não for da aula de programação, você pode colocar assim, informática, né? E aí você pode colocar os softwares que você sabe utilizar, por exemplo, Word, Excel, né, que é muito pedido, né? Enfim, se sua área tem alguma software específico, como por exemplo o pessoal aí da construção civil tem o AutoCAD, né? Acho que é assim. Aí você vai colocando, certo? Enfim, sua experiência em softwares, informática ou até mesmo hardware, talvez, se você tiver, certo? Vai colocando aqui, que é importante botar também. Essa parte de cognitivas são suas habilidades que não são técnicas, tá? Então, por exemplo, você tem habilidade de escrita, você pode colocar aqui, você gosta de escrever e tal. Autogestão, trabalho em equipe, geralmente o pessoal coloca muito, né? Enfim, você pode ir colocando algumas coisas que não são técnicas, mas que são habilidades que você tem. Pronto, aqui os idiomas também, né? É importante colocar. Português nativo, inglês, seu nível, né? Avançado, básico, intermediário, aí você vai colocando, certo? E é isso, aí você vai preenchendo o seu currículo com as suas coisinhas. Quando você terminar de preencher, você vem aqui, ó, download PDF, abre currículo. Pronto, abriu aqui o PDF, ó, todo bonitinho, compilado com o seu currículo. Perfeito, certo? Aí você pode, né, enviar aí para as empresas e tal.
Hoje em dia é tudo online mesmo, então você manda o PDF, não precisa imprimir, né? Então, fica aí essa dica, gente. Como eu falei, talvez em outro vídeo eu possa falar um pouco mais sobre como formatar de fato, né, o LaTeX aqui. Mas esse é o básico aí de como fazer um currículo em LaTeX. Então, até a próxima.